Eita, joia, né? Chegou Legal, aí o carro pra é nós. bacana, bonito. O carro é legal, meu. O carro é zerado, né? O carro que a gente sempre fez as manutenções. Veio quando deu problema no plug, lembra? Tava tudo em curto o plug das bobinas. Aí ele deu aquele problema do curto. E agora o carro não liga de jeito nenhum. Isso não dá nem sinal de vida, ele falou. Agora deixa eu só verificar, né? Ver Se é isso mesmo, né? Mas ele tive em conversa, em vídeo, conversa no WhatsApp, né? Uhum. Com ele, ele me mostrou aqui. Vamos lá. Pisei no freio. Realmente, Nossa, mas você tenta girar a chave e não acontece nada? nada, absolutamente nada. Ó, pisei no freio. Nada. Ó. Nada, nada, nada. Caramba. E o carro tava normal, ele falou que parou na frente de casa. Aí a hora que ele foi ligar o carro não ligava. E é engraçado que a elétrica funciona. É como se não tivesse bateria, né? A forma como É, você gira e não tem nada. é como se o acionamento do motor de arranque tivesse Se soltado. tivesse cortado O fio. o fiozinho, aí não passa nada. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Nesse caso não seria algo mais. Pode Provavelmente, ser então é mais fusível. elétrico, algo. É, pode ser fusível ou de repente pode ser o fio lá. Vamos lá dar uma olhada no fio? Vamos ver. Dá uma olhada rapidinho. É, rapidinho, a gente vai passar o scanner no carro, né? Uhum. Só deixa eu tirar a chave daqui, que ele é blindado. Né? Mas esse é o tipo de coisa que é comum de se acontecer? Olha, às vezes sim, porque eu vou explicar pra você, que é o outro motivo. O outro motivo que ele chegou de guincho aqui, esse é mais comum, sabe? Ó, aqui nós temos a capa do motor, tudo bonitinho. E aqui a gente tem o quê? A gente tem as bobinas, ó. Se a gente olhar aqui, ó, os plugs aqui pelo calor, eles entram em curto aqui dentro, e aí queima o fusível, o carro não liga, né? O carro não entra em funcionamento nem por um decreto, né? Como ele queima essa linha do circuito, ele acaba inibindo o sinal em vários outros componentes do carro, não é só nas bobinas, tá? Ah, tá. Então o motor de arranque nem entra em funcionamento. Acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Caramba. É. Então aqui, ó, o que acontece? Nós temos a caixinha aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó. A caixinha. E nós temos os fusíveis aqui. O que acontece? Agora a gente pega o esquemático ou sai medindo um por um para a gente identificar de fato qual que é o... Nossa, parece que tá trincado, Parece mesmo. né? Parece, tá vendo? Dá pra ver É. na câmera, né? Acho que dá. Não sei, né? E aí a gente vai identificar se tem algum fusível queimado, cara. Vamos fazer isso agora. Melhor dos mundos, né? É, se for, eu acho que tá bem cara de ser isso aí. Então bora. É, rapaziadinha, ó, o carro já desceu do guincho, a gente já colocou aqui na vaguinha. Nós já fizemos até o reparo já. A gente descobriu, né, o motivo pelo qual ele não entrava em funcionamento o motor. Geralmente são os fusíveis que queimam, obviamente o fusível que está dentro dessa caixa aqui, que é o fusível da linha de circuito das bobinas, ele queima. E aí para vários circuitos elétricos da linha que alimenta as bobinas. Mas nesse caso não foi. Nesse caso aqui foi o automático do motor de arranque que foi para o brejo. Ele queimou a solenoide, aí teve que fazer a substituição. E aí a gente conseguiu fazer esse motor entrar em funcionamento perfeitamente. Então, agora bateu na chave e ele pega de primeira sem maiores problemas, né? No entanto, eu já observei que já estava na data certa prevista de substituição de óleo. Eu fiz esse apontamento para o nosso querido e amigo Matheus, que é proprietário desse carro. Só que eu vou levantar esse carro para vocês verem alguns detalhinhos que chamam a atenção no seguinte tocante. Quando nós temos... Porque eu sempre mostro para vocês executando as coisas, mas não como que elas estão quebradas. Então, esse carro aqui vai ser legal justamente para a gente exemplificar isso, tá, pessoal? Então, eu vou erguer agora e a gente vai sair mostrando todos os pontos que estão ruins e para vocês verem como é que fica as peças, tá bom? Blindado judia, né? É pesadão, né? Chacoalha o elevador. Bem, é o pneu, né? Pneu ex-stage 3, né? Então é assim que se encontra o pneu, ó. Tá, pneuzinho, beleza, é um item de desgaste, ok, né? Nós temos um pequeno vazamento de óleo aqui nessa região, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver essa gotinha aqui por cair, ó. Ó, ó. Aqui, ó.
esse vazamento vem lá de cima da junta da tampa de válvulas, tá? Então nós temos esse ponto aí de vazamento nesse carro, porque é meio randômico esse problema, né? Se você repara, troca a junta de guarnição, você não verifica se a tampa está empenada, e você trocar e a tampa estiver empenada, então não vai durar muito tempo, ele vai voltar a vazar novamente, né? Não tem jeito. Por isso que a gente já faz instalar a tampa upgrade nesse carro, para nunca mais ter esse problema. Então, assim, quando vazar num futuro bem mais distante, bem mais espaçado, aí você vai saber de fato que é um problema da junta e não da tampa, né? Que a tampa passa a não empenar mais, né? Seguindo aqui, pessoal, ó, a gente observa algumas coisas aqui que traz um desapontamento para o carro, né? Bem, nós temos o coxinha aqui, ó. Ó, o coxinha é o dog bone, né? Famoso osso de cachorro, famoso ossinho de dog. Eu vou pegar só a espátula aqui para espatular, para vocês poderem ter uma noção do quanto tá aberto isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então, assim, ele já se foi mesmo, já cumpriu a missão dele aqui no planeta Terra, juntamente com esse jetinho. Aqui também, ó, a bucha do quadro também, pessoal. Olha só como é que ela se encontra. Já toda craquelada essa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha essa parte aqui, ó. Então se a gente pegar o motor e empurrar o motor pra frente, ela vai mexer muito, cara. Ó lá. Olha isso aqui, tá vendo, ó? Eu não tô nem fazendo força, só encostei aqui, ó. Se eu pegar aqui e encostar mesmo pra valer, ó, e puxar o motor pra trás, ó. Mas por que que isso acontece, pessoal? Essa bucha do quadro, esse dog bone, ele quebra com muita frequência quando o carro ele é blindado, tá, pessoal? Por quê? Você tem uma adição de massa no carro constante. Diferentemente, você tá, de repente, com 5 ocupantes no carro fazendo uma viagem. Mas aqui você tem essa condição de ter praticamente entre 4 a 5 ocupantes o tempo todo, no entanto, rodando em estrada, rodando em cidade, situação de estresse, lombada, valeta, subida. Então aí sim ele vai se degradando com a ação do tempo. Lembrando, esse carro está em Stage 2 agora, né? Ele estava 3 e baixou para o setup para Stage 2. Então assim, você tem uma sobrepotência no carro, né? Com uma adição de peso. Então, para as buchas esbatentes, isso é uma combinação assim mortal, né? Você adiciona mais potência no carro, ou seja, mais torções no carro por conta da potência a mais, e você tem uma massa maior no carro. Então isso aí acaba torcendo as coisas, acaba esticando as borrachas, acaba chegando no limite das coisas, aí ela acaba rompendo, não tem jeito. Tudo bem, temos essa parte. Agora, um outro crônico que acontece bastante no Jetta, parece uma besteira, mas não é. Olha aqui, pessoal, o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse daqui é o conector que alimenta aqui a ventoinha, tá? Esse conector, vocês estão vendo que ele está justamente aí decapado. Isso acontece pela ação do próprio protetor de cárter, aí ele fica roçando. Esse suporte aqui, ele dá uma entortadinha aqui para cima, ó. Você pode ver que ele se mexe, ó. Ele dá uma entortadinha aqui para cima e ele fica roçando aqui o protetor de cárter e acaba tirando a capa de PVC do fio, e aí numa eventual umidade, até mesmo um vazamento de algum fluido que acaba sendo condutor, pode entrar em curto e queimar o fusível também, tá? De funcionamento. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Que ressalta aos olhos, o vazamento eu já mostrei para vocês, o dog bone e a bucha do quadro, aquele curto ali. Bem, no mais é isso. Eu acho que isso é o que acontece. A linha, né, Pedrão? Tem a linha de a gente pipa. viu a linha aqui, ó. Ó, pessoal, às vezes você fala, puxa, meu carro estava funcionando perfeitamente, cara. Perfeitamente. E de repente acendeu a luz Tá dando pra filmar aí certinho? Tá, né? Dá pra ver. De repente, controle de tração e estabilidade acendeu. SP. Pum. Apita lá no painel. Por quê, pessoal? Porque às vezes corta justamente esse sensor aqui, ó. Vocês estão vendo esse escabeamento do sensor aqui, ó? Esse é o sensor que marca a velocidade de roda. Se ele perder essa referência, aí ele vai justamente... Ele não vai saber o que está acontecendo com o carro. Se esse eixo parar em 0 velocidade, 0 km por hora, e os outros estiverem rodando, ele vai entender que o carro está dando um baita de um cavalo de pau e essa roda aqui é a que está parada. É o que ele vai entender, apesar de ser tração dianteira, né? E ele vai entender que você está dentro dessa circunstância. Aí vai apitar lá controle de tração e estabilidade. Esse é o problema que acontece. Aqui na traseira, nesse carro tá bom, tá? Mas a gente tem aqui
Os mancais da barra estabilizadora, que às vezes ele dá uma rangida também de traseira. Ó. Os mancaizinhos. A mega bieleta da traseira também desse carro é gigantesca, né? Pequenininha, pessoal. Olha o tamanhinho da bieletinha. É bem piquititica. É bem pequenininha a bieletinha. Você acredita que da Tiguan ela quebra? Ela estoura. Da Tiguan ela quebra, cara. Mas porque mas é a mesma coisa? Só o peso que judia? Então, ela saiu a mesma. Aí o que acontece? A mesma assim, né? É visualmente parecida, né? Mas o dimensional dela já é diferente, já é mais parruda. Mas mesmo assim ela estoura essa solda aqui, ó. Aí essa barra fica solta e fica batendo. Aí parece que a roda tá caindo, né, cara? Aí não tem jeito. Aí balança tudo. Balsa, bate tudo. A barra solta aí, né, meu? Aí já viu. Bem, aqui fica o filtro de combustível desse carro, né? Ele já utiliza o filtrinho de 6.6 bar. Filtrinho de combusta. Perfeitinho, legal. Essas buchas também aqui, ó, que existem aqui dentro também, às vezes costuma dar algum problema, essas buchas aqui, ó, do braço inferior da suspensão. Ela fica numa posiçãozinha bem, para mostrar para vocês, bem, assim, bem chatinho mesmo, mas a olho nu aqui é fácil visualização e é fácil fazer o diagnóstico aí, tá, pessoal? Desse carro tá bom, a gente já verificou, tá? Aí nós temos a mola aqui, o braço inferior de mola, aqui a regulagem de cambagem desse carro, ó. Falar que a traseira tem cambagem? Tem sim, pessoal, é aqui que regula, ó. Desse lado de cá aqui você vê um parafuso excêntrico. Acho que desse lado também você consegue visualizar, mesmo ele é excêntrico, bonitinho, aí ele faz, à medida que ele vai girando o parafuso horário ou anti-horário, ele vai puxando o braço ou empurrando o braço, e isso daí regula o quê? A cambagem do carro certinho. Não só a cambagem, né, mas ele regula também o concêntrico, o divergente e o convergente do carro também. Quanto mais ele dá de braço, mais a cambagem vai sair, ele vai fechar, vai ficar mais concêntrico. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele abre e fecha isso aqui, ó. Não sei se dá dando pra ver aí na câmera, mas... Dá pra entender. Deu pra entender? Uhum. É exatamente isso. Bem, aqui já tem escape direto, né? Escape diretão, ó. Dá o pipe, sai da turbina, flexível. Diretão, olha. Diretão, ó. Ele vem aqui, ó, 2,5 direto, 2,5 direto. Faz uma curva aqui. Passa por cima aqui do quadro, ó. Quadro traseiro, ó. Pum, e vai lá pro abafador final. É uma montanha-russa. O caminho perfeito de escapamento é uma linha reta, né? Mas é difícil eles manter uma linha reta. Tem muita diferença quando faz esse tipo de curva assim? Tem curvas que você consegue ganhar a velocidade de fluxo. Aí é uma curva dimensionada, não é tipo uma curva daquela, né? Sim. Que você olha assim, aos olhos parece grosseiro, né? É que o desenho do carro é assim, né? E de fato é pro fluxo, né? O fluxo vem aqui a milhão, aqui assim, ó, ele encontra o quê? A primeira curva cria-se uma turbulência aqui, porque os gases, ele bate de encontro aqui nas costas dessa curva, e aqui ele encontra uma certa turbulência, perde velocidade do fluxo. E dá pra ver que ele tem até, acho que por conta da curva, que ele perde um pouco de... Ele perde. Não, então, esse é um ponto que eu ia falar também, ó. Você pode ver que essa espessura, esse diâmetro aqui, é maior do que aqui, ó. Exato. Porque isso daqui é a máquina que fez a conformação desse tubo, ela acaba espremendo aqui, deixando o tubo esticado, ele estica, ele afunila ali. Não é muito legal. O legal é que você tivesse uma curva no mesmo diâmetro do turbo, uma curva perfeita, né? Isso é aquelas quando eles pegam a barra reta e eles usam aquela máquina para entortar que vem... Isso, essa daí mesmo. Só que tem máquinas dessa que não fazem isso. Quando tem máquinas dessa que ele usa o aspiral dentro, justamente para ele não amassar na curva. É umas máquinas um pouquinho mais, não é mais moderna, mas é uma máquina que tem, eu não sei falar assim, talvez que tenha mais acessórios, uma máquina mais, que seja mais completa, talvez, eu não sei, eu não sou especializado em máquina em produção de escapamento, né? Mas assim, eu sei que o fluxo aqui ele está prejudicado justamente pela mecânica dos fluidos. Sim. Né? Fisicamente falando, né? E aí ele passa, né? Ele passa aqui por cima, olha lá o escape, ele passa por cima aqui, ó, do quadro, né? Tem esse reforço do quadro, né? E ele passa lá por cima e ele vai, ó. Ele vai numa linha mais ou menos meio que reta, faz uma curva aqui também. Aqui é uma curva mais suavizada, dá pra aqui analisar. parece ser mais tranquilo. É bem mais tranquilo.
Aqui, ó, essas A duas curva mais curvas aqui, ó, grosseira, essas aqui parecem, Exato. pelo menos ao olho nu, mais grosseiras, né? Pro ar. Exato, é isso aí. Essa é a percepção que você tem, e essa percepção acho que a galera que tá vendo o vídeo vai ter também. Mas é normal, é o desenho do Jetta, né? É o desenho, é o vão que o Jetta tem para você trabalhar com escapamento. Se daria para fazer de uma forma diferente, aí é com os profissionais de escape, mas a gente sabe que tudo nessa vida dá para melhorar um pouquinho, né? Mas é isso, pessoal. No mais, é isso daí. Esse carro tem, apesar de parecer muitas coisas que tem ruim, não. Resume-se, obviamente, na bucha do quadro, dog bone, o vazamentinho de óleo ali pela tampa lateral do comando de válvulas. E nós temos aqui também esse mau contato aqui, né? Essa decapação da capa de PVC aqui, que aconteceu do fio, podendo gerar um curto, né? Lembrando que essa tampa desse Jetta não é aquela metálica, tá, pessoal? Essa tampa ela é um composto de fibra. Então, assim, ela é um material isolante, tá? No entanto, se ela cair algum fluido que seja condutivo, aí sim você pode ter um problema de Água queimar mesmo, fusível. Né? Não, a água ela tem uma resistência ainda. Ela tem, só se for uma água bem salinizada, uma água bem salgada. Aí ela passa a conduzir. Que é num ambiente de litoral, né? Você vai pra praia, tudo, fica ali naquela salmoura, pegando bastante umidade, é um ponto sim que poderia acontecer um curto-circuito que chama toroidal. É muito legal. Você abre um curto aqui você desenha, parece uma árvore assim, ó. Caraca. Várias vezes ramificado, é bem legal. O pessoal usa essa técnica para fazer desenho em madeira, em MDF. Ele molha com água salinizada, aplica uma tensão e uma corrente elétrica. Acho que eu já vi e aí isso ele faz. aí. É isso aí, chama toroidal, tá? É um efeito toroidal que chama. Toroidal? Toroidal. Só pesquisarem aí que vocês vão ver, as imagens é bem legais. Legal. E aqui nós temos também, eu esqueci de falar, ó, a coisinha aqui também já se foi, ó. Olha lá. Ela também já cumpriu com a sua vida e dá pra perceber que ela tá bem ressecada. São tudo itens de borracha, pessoal, que não dura pro resto da vida, né? A gente tá falando de um carro 2013/14. Então, assim, coisas acontecem, né? O carro já tem os seus 11, 12 anos de idade, então, assim, vai acontecer alguma coisa, né? Não tem jeito. E é isso aí. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar fotos de tudo isso, a gente vai tomar nota de tudo, passar para o cliente, vamos ver o que ele vai decidir fazer nessa etapa ou não. Porque também ele comprou um carro muito legal recentemente. Eu não sei se ele vai dar nesse momento a atenção devida aqui. Eu também não sei se eu daria, né? Mas ele pegou um STzão, cara, louco, muito louco. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos esperar. Se caso o vídeo terminar assim, né, meio borocochô, é porque realmente ele vai dar atenção no STI, né, que vai vir pra cá também, a gente vai mostrar em detalhes pra vocês. Mas se de repente ele autorizar essas manutenções, a gente vai fazer também. E vamos mostrar pra vocês aí o antes e depois, tudo bonitinho. Show. Vamos lá. Rapaziadinha, olha só, a gente tá dando aquele rolezão no Jettão. Obviamente o proprietário ele vai fazer esses serviços aqui numa etapa posterior, porque ele tá com todo o foco, obviamente, no STI que ele acabou de aquisitar, que é um baita de um carro também. Mas em breve vocês verão também as manutenções acontecendo aqui. Mas aqui a gente fez o simples, né? A gente focou na resolução do defeito, obviamente em primeiro plano, né? E a gente já colocou para funcionar, era o motor de arranque com problema, né? O acionador dele, o automático dele não estava funcionando. E com isso, o motor de arranque não virava, o motor não entrava em funcionamento e o carro não ia ligar nunca, obviamente, né? Eu expliquei até os motivos pelo qual aí isso acontece geralmente. Aí a gente aproveitou, nós realizamos uma troca de óleo desse carro, porque já estava em vias D, né? Então a gente conseguiu fazer a troca de óleo. Troquinha de óleo, ele sempre coloca a Motum 5W40, 8100, Excel Gen 2.
E esse carro ele sempre foi muito bem cuidado, tá? E se eu não me engano, eu acho que ele tá vendendo, pessoal. É um carro que, se você for aquisitá-lo, ele precisa daquelas manutenções que eu elequei, obviamente, mas eu acho que ele vai deixar em ordem antes da venda. Mas é um carro excelente, cara. A maioria desses carros com esse ano, esse aqui é blindado ainda, mas você vai encontrar geralmente não tão distante dessas manutenções, tá? Que tudo aquilo ali são itens de desgaste, pessoal. Desgaste ainda mais de uma plataforma blindada, tá bom? Não tem jeito, a adição de peso no carro vai desgastar mais alguns itens, da mesma forma que quando você sobe a potência do motor, é inversamente proporcional, é duas grandezas inversamente proporcional. É potência, que é o trabalho, né, o resultado ali daquela força gerada pelo motor, versus a sua durabilidade, tá, pessoal? Então, conforme você for aumentando, obviamente, o target de potência, que são os stages, e dentro desses stages dá para se explorar limites diferentes, aí que cada tuner faz a sua estratégia. Tem como você explorar limite de câmbio, limite de biela, limite de pistão, enfim, dependendo de vários tipos de carro, de várias plataformas diferentes. E dentro desses limites, cada tuner trabalha de um jeito, tá? O nosso tuner é o Fernando Tesotto, ele sempre faz o carro bem equilibrado, não explorando o limite, estando bem abaixo do limite de torque, tá? Potência vem legal, torque controlando, torque para não entortar, não quebrar nada, não dar nenhum mal maior, para você acelerar o carro e ser feliz. No entanto, cabe ressaltar que o desgaste do motor vai ser acentuado, assim como a sua proporção de adição de potência. Proporção de adição de potência, eu vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Vamos supor que você tem um carro que passou original 100 cavalos no dinamômetro, beleza? 100 cavalos no dinamômetro. Você fez um Stage 2, ele foi para 130. Então assim, você teve um adicional de 30% a mais de potência, um incremento de 30% a mais. Cara, você pode levar não isso como regra, mas como uma base de cálculo de desgaste, que você vai ter 30% a mais, não só de desgaste, mas do cuidado que você vai ter que ter com os periféricos e os insumos de desgaste. Que nem o óleo, aguenta 10 mil km rodado, um óleo sintético bom, de boa qualidade, igual botou um Lick Moly, aguenta, tranquilo, mas troca com 7. E assim vai seguir para todo o resto, tá bom, pessoal? Você vai ter que antecipar algumas manutenções e você pode ter, mesmo assim, esse cuidado, mesmo tendo esse cuidado, você pode levar fé que você vai desgastar mais o motor, tá bom? Não nessa proporcionalidade, se você manter rigorosamente as manutenções sendo feitas em uma cadência de intervalo menor e no seu respectivo percentual que eu acabei de explicar, nos 30% menor em prazo, você ainda vai ter sim o seu desgaste de motor, tá? Então, você tendo isso em mente, legal, você sabendo disso, aí sim dá para você fazer um stage 2, um stage 3, um stage 4 forjadão, aí já muda um pouco mais de figura, né? Porque aí você já não tem tanto risco de quebra de motor, você entra em risco de quebra de outros periféricos, né? Parte de suspensão, o que manda força para as rodas, que são os semi-eixos, o próprio câmbio, a embreagem, aí você entra em outra cadeia aí de insumos aí, né? Mas o desgaste ele vai acontecer, pessoal, não tem almoço grátis, cara. Quem falar pra você, não aumenta, cara, vai aumentar sim, não tem jeito, isso aumenta mesmo, é normal. E isso é um fato que a gente não tem como correr dele, pessoal, tá? E o motor, cara, o motor nada mais é do que é um ciclo geotérmico, né? Tá ocorrendo eu costumo falar, né? É uma explosão controlada, né? Que sempre, eu nunca ouvi ninguém falar isso, né? Eu que tenho esse costume de falar, é uma explosão controlada, tá? A única coisa que mudou lá da década de 20 lá, 1920 para agora, obviamente é o gerenciamento dessa explosão, como que ela ocorre. Hoje em dia nós temos atuadores novos, sensores novos, e aí que entra a parte do conhecimento que você tem que ter em eletrônica, cara. Eletrônica, análise de sinais, osciloscópio, você tem que, sabe, ter trabalhado com isso, preferencialmente para você ser um bom profissional de diagnóstico. Para você entender os sinais, saber fazer a leitura de forma de onda, dente de serra, onda quadrada, um pulso PWM, você tem que manjar dessas paradas para você poder fazer o quê? A devida manutenção no seu carro. Mas o que mudou de lá para cá foi basicamente isso.
como que acontece essa explosão e o que vai gerenciá-la e o que vai fazer com que ela ocorra da melhor forma possível, de uma forma segura, para que não quebre o motor. Por isso que hoje em dia você consegue ter motores que trabalham com uma taxa de compreensão mais alta, sendo alimentado com gasolina e sobrealimentado. Então você vê que os motores de hoje em dia não dá pré-detonação, não dá pré-ignição com combustível bom, trabalhando dentro da faixa da originalidade ali, você não tem tanta essa preocupação. E os turbões raízes era tudo alcão, você metia lá, tirava a taxa de compressão e a turbina enchia lá a câmara de combustão lá de PSI lá para dentro, lá de barométrica, enfiava a bar para dentro, combustível e pau, sem Área telha, de graça. área de graça, vai à vontade e tome. E os motores modernos não, sofreram vários incrementos, né? Incrementos de alívio de peso, incrementos de menor folga entre as partes móveis, para você conseguir, obviamente, ter uma velocidade radial do conjunto maior. Se eu tiver menor peso, uma menor massa que vai girar, e tiver uma menor folga entre ela, olha que maravilha, cenário perfeito para 14.000 RPM, cara. Se você analisar, você fala, caraca, primão, 14.000 RPM, cara, olha as motos, cara. A Superbike bate, sei lá, 18, 20.000 RPM. Como é que funciona? Sabe, o que ela tem que o carro não tem? O que teria que ter no carro para chegar a ser igual a ela? O nível tecnológico? Só para vocês entenderem, né? E hoje, o veículo solo mais veloz é o Superbike. Chega aí nos seus 377 km por hora. Nossa, tem que ter coragem, hein? Speed máximo. Puta merda, velho. Mais do que a F1, cara. Você tá entendendo? Então, assim, é um nível tecnológico diferente, aplicável diferente, mas assim, só para vocês contextualizar todo esse assunto do desgaste de motor, pessoal. Vai desgastar, não tem jeito. Economia de combustível causa? Sim, dependendo do mapa, gera uma economia de combustível que eu vou explicar para vocês também. Tem uma explicação totalmente racional que vocês vão entender e é muito legal o porquê que gera uma economia de combustível, tá bom? Vai ter um videozão aí que vai estar um vídeo só explicando sobre isso, levando em base alguns tuners e principalmente o nosso, porque eles que são os caras das estratégias aí de aumento de potência, ponto, avanço, que é o ponto, e combustível, tá? Dá pra fazer sim. Mas aqui o Jetão, maravilhoso, bacana esse carro. Ele sempre foi muito bem cuidadinho. Ele só sofreu um pouquinho mais durante esses últimos meses aí com manutenção, porque a gente estava em processo também transitório, né? De oficina, né? Ah, sim. Que a gente mudou, né? Então aí ele esperou pra gente fazer as manutenções. Aí quando a gente tinha agenda, não era o melhor momento para ele, que ele estava atarefado, trabalhando bastante. E aí agora a gente conciliou. E agora a gente elencou esses pontos aí de manutenção que a gente vai fazer em breve. Mas o carro sensacional, né? Show de bola, o carro ficou, animal. E anda bem, cara, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. O Jetão, ele é... Cara, e o Jetta é muito legal, cara. Baita carro. Pode falar o que você quiser, cara. Stagezão 2, hein? Que não tem o acabamento do XPTO, de não sei o que e tal, não sei o que. Mas o Jetão, cara, tem um negócio muito legal, chamado câmbio longo. Esse câmbio longo esse aqui é daí legal, é legal. Com uns 400 mais aqui, ó. Você bate 300 isso aqui, cara. Ó. Blindado, Caraca, cara. hein? É animal, né? Caraca. Não podemos forçar que a bucha do quadro está quebrada. Pessoal, só uma aceleradinha de leve, cara. Eu tô com autonomia de 35 km, cara. Não dá nem pra ficar acelerando muito, senão a bomba vai começar a gavitar lá, sem combustível. Cara, perfeito. O carro, maravilhoso. Lógico, né? Tem o seu nível de acabamento aqui. Isso aqui não é o review do carro, né? Olha lá, vamos passar entre as caixas, Pedrão. Olha lá, filma aí. Será? Ó, se eu quisesse. Ó. Tá uma ventania aí, as caixas tudo indo pro meio. Cara, hoje é o dia que vai bater 60 km de vento aí esperado, né? Então a gente já colocou... lá na frente tem os carros que ficam prontos, eu coloco lá, mas já guardei tudo dentro da oficina de novo. Segurança. Lotou a oficina de novo, graças a Deus, mas por segurança também. Agora é pegar o lado que o vento tá indo e acelerar junto. Vai mais rápido. Ganhar um tempinho a mais esse aí, barco anda assim, barco a vela, porque a gente então, pode andar, né? Se correr a contra, aí ferrou, aí moiou.
Trouxa, meu amor. Aí tem que fazer mais força. Ai, ai, rapaziada, que legal, velho. Mas Meu, o ficou carro bom, ficou perfeitinho, cara. É só, de fato, dar segmento nas manutas. Deixa eu ver as meninadas que tá vindo pro outro lado. Dar segmento nas manutenções. Agora a gente vai acelerar a favor do vento, hein, Pedrão? A favor do vento. A favor do vento. O vento de 60 km. Caramba, velho. Meu, deve ser loucura. Imagina, mano. Vendaval, né? Vento, Tornado. Isso é louco. Só ver a vaca rodando assim, ó. Tem um Uno voando. Você sabia, rapaziada, que na América, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que 8% da população acredita que o achocolatado sai da vaca pronto? Daquelas Quê? vacas malhadas? Oxi, como Não, assim? Não tô zoando, cara. Foi pesquisa. Foi pesquisa da universidade. Eu acho que foi de Massachusetts. Caraca. É. 8%, cara. É triste, né? Nossa. Mas como assim, não é? Então. É triste achava- porque eu achava eu achava que era é, também. cara. Ai, meu Deus. Como assim? E o Todd? E o Quick, que é vermelho? É mesmo, É né? o Quick, cara. Os caras da suco de alguma coisa pra sair a cor. Suco de tamarindo. Tamarindo. Rapaziada, crer. essa é a nossa oficina, olha lá, do ladinho da Lancer tem o Pedro ali com a namorada ali. A nossa oficina tá aqui, ó. Muito bem localizado, inclusive, né? Muito bem. De lado de um pessoal muito bacana também. Todos Todo mundo eles. aqui. Todos muito eles bom. são. Aqui você resolve tudo, né? Aqui você conserta carro, você lava o carro, você compra ali suplemento. Vamos pro descritivo? Você tá meio assim, meio assim com uma dor no corpo, você passa ali na farmácia. Tem uma ali, ó. farmácia lá de esquina. Tem uma farma feliz. Você vai lá, tem a cada duas compras, você ganha uma terceira de gratuita. Aí. Já começa ali, aí você já vai ficar revitalizar a musculatura, alguma coisa aí que tá doendo no seu corpo. Uhum. Aí, cara, você sente a necessidade de tomar uma aguinha, Tomar um cafezinho, refrigerante, tomar um bagulhinho. cafezinho, comer um pão de queijo, você vai na Oxxo, cara. Aí, nessa daí, dá pra você vir com o seu pet, que você já deixa ele ali, ó. Não, mas antes tem academia. Não, você deixa seu pet ali, você Ah, deixa seu tá, pet tá. ali. Aí, cara, o que acontece? Você vem aqui com a gente, deixa o carro. Você deixa o carro, a gente vai fazer aí uma entrevista, a gente vai bater um papo e tal, o carro vai ficar aqui. Aí depois você vai lá na academia, treina, Aí, ó. você treina na academia, tem uma pano bianco aqui, você faz puxa aquele treinão monstro. Aí você vai ali na Hot Body e já compra um suplemento pra você já ficar aquele. Vai pra ficar Gigantesco. igual aquele Hulk ali, velho, o maromba mesmo. Aquela coisa parruda, cara. Porque depois a gente vai mandar lavar o seu carro aqui na Lancer. Então, cara, você vai sair, ó, medicado, você vai sair com. Comeu aquele pão de queijo, né? Aquela coisinha legal, aquela coisinha gostosa. Seu pet tá sendo dado um jeito ali nele. A manuta tá acontecendo, seu carro vai sair limpinho. Você puxou um ferro ali, você tá legal, você vem aqui, ó, e já compra um. Aqui você resolve o dia. Tudo, na verdade. cara. Que você vem aqui é um playground, cara. A pé você resolve tudo. Aqui é um verdadeiro. É um centro, né, cara? É um polycenter motherfucker. Quase. Quase polycenter motherfucker human pet. Exato. Humanos e cachorros, cara. Cara, legal, pode contar com a gente brinca, a gente é bem piadista, a quinta série ainda se faz bem presente. Porque a gente somos felizes, né? Então É isso. pode contar com a gente aí no que Sempre. precisar. Tá bom, É isso rapaziada? Vamos que vamos, né, não, Pedrão? Bora, bora. Mais.